Boa noite, povo do Facebook, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos aí ao vivo através desta live. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite. Deus possa abençoar esta live abençoada, este estudo novamente. Todas as terças-feiras estou convidando pastores para estar conosco. 3 semanas consecutivas nós tivemos aí, pastor Átila estava conosco, disseminando aí conhecimento, e hoje não será diferente. Nós estamos aí com o pastor e professor, pastor Francisco, lá de Minas Gerais, e nós vamos estar falando hoje sobre ministério. Você que tem vocação, você que sente o desejo de ser usado por Deus, você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, com certeza essa live vai acrescentar bastante para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual. Vamos aguardar aí, daqui a pouco o pastor Francisco vai estar entrando comigo aí, e nós vamos estar aí disseminando ministério. Não é brincadeira, ter um ministério bem sucedido, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus é aquele que capacita o ser humano. Já está conosco aí o pastor Francisco, vou te chamar, pastor Francisco, e aí nós vamos já estar ao vivo aí. Pessoas, vai compartilhando, você que pode compartilhar, compartilha essa live aí, tá bom? E já pastor Francisco vai estar conosco aí ao vivo. Já chamei, já ele entra aí. Deus abençoe a todos. Você que pode, vai compartilhando aí esta live, e vamos aí acreditar que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pode ser, pastor Francisco, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Anderson, tudo bem sim? Amém. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo, som? Estou te ouvindo bem. E como é que tá meu som aí? Tá perfeito aí. Só sua câmera que tá de lado. Deixa eu girar ela aqui. Gira ela aí. Gira ela correta. Deixa ela igual a minha, assim, ó. Aí. Aí, agora tá ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui posicioná-la. Aí, pastor, agora tá 10. Maravilha. Nós estamos acertando aí para ficar o foco melhor, em nome de Jesus. Aí tá maravilha aí, viu, pastor Francisco? Tá muito bem aí. Deixa eu até me afastar um pouco aqui. Tá tranquilo aí, pastor Francisco? Tranquilo. Como que tá o tempo aí em Minas Gerais? Tá começando a esquentar aqui, pastor Anderson. Nós tivemos aqui um período de frio, e aqui em Minas, onde nós estamos, em Brasilândia de Minas, nós temos aqui a segunda maior usina do país, e muitas fazendas às margens da usina. E o frio, assim como prejudicou em alguns estados, prejudicou também alguns fazendeiros aqui. Mas, em vista daquilo que nós observamos aí nas redes sociais, né, o prejuízo que tiveram muitos agricultores, aqui foi menos, né? Mas está voltando ao normal. Hoje já foi um dia quente, um dia abençoado aqui na região de Brasilândia de Minas. Aí é Brasilândia de Minas? Brasilândia de Minas. Nós estamos aqui aproximadamente 300 quilômetros de Brasília. De São Paulo aí dá mais de 1.000 quilômetros. 1.100 quilômetros. Nossa, é longe, hein? Longe. Esse percurso eu faço mês sim, mês não. A nossa igreja sede está em Guarulhos, especificamente no bairro dos Pimentas. Então, mês sim, mês não, eu saio de Minas, vou até São Paulo, fico um período aí em São Paulo, depois retorno para Minas. Maravilha, que benção, hein? Graças a Deus. Amém. Então, pastor Francisco, vamos aí então começar aí nossa... O senhor quer ler uma palavra? O senhor... Fica à vontade aí, pastor Francisco. Nossa temática hoje sobre ministério, vocação.
Então, nós vamos abordar alguns temas, como ser bem-sucedido no ministério, como ter a certeza do chamado ministerial. Aí o senhor vai dando a introdução e a gente vai interagindo aqui. Um assunto muito bom, não é, pastor Anderson? Ministério. Tá? E em algumas igrejas, o ministério é chamado de apastoral, né? A igreja metodista, por exemplo, chama pastoral. E a Certo. pastoral é o conjunto de obreiros que são chamados para desenvolverem os seus serviços no reino, na igreja. Para outras igrejas já tratam como ministério aquilo que são os obreiros, os ministérios deixados pelo Senhor, onde nós podemos ter o exemplo, né, em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo número 7. Então, esses Certo. ministérios eles existem, foram dados pelo Senhor para a edificação, para o crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo aqui na Terra. Nós aprendemos, pastor Anderson, que antigamente o Senhor falou aos pais, né, e aos filhos pelos profetas. Ele se dirigiu ao povo de Israel, ao povo dele através dos profetas, mas o autor aos Hebreus diz que nos últimos tempos ele falou através do Filho. Então Deus falou através dos profetas, falou através do Filho, e hoje, quem Deus usa para falar ao homem na terra? É o corpo de Cristo. A maior expressão, a maior fala de Deus ao homem hoje se dá através da igreja, que é o corpo de Cristo, cujo mesmo é o cabeça deste corpo. Então, a forma como Deus fala através do Filho hoje é através da igreja, pois a igreja é o corpo de Cristo, Cristo cabeça. Então, a maior fala de Deus hoje pode ser vista, né, através da fala da igreja, dos ministérios que nós temos hoje, que o Senhor deixou, que podem ser vistos e observados na igreja do Senhor. Então, a fala de Deus, a expressão de Deus, a direção de Deus, o governo de Deus, através de Jesus, se dá por meio da igreja. E a igreja, ela então é composta, é formada por ministérios que o Senhor deixou para que o homem pudesse ter acesso a Deus, a palavra de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus. Por isso, pastor, antes nós somos da igreja, nós não somos desigrejados, né? Nós somos pastores, nós temos um ministério, fomos chamados, nós temos ovelhas e trabalhamos com muita alegria, né, no ministério do Senhor. É um privilégio ser chamado para servirmos ao Senhor na igreja, né, na igreja do Senhor. Pastor Francisco, quando a pessoa tem um chamado para ser pastor, por exemplo, ministério pastoral, a pessoa ela tem o chamado, só que ela não tem aquela certeza ainda. Como que ela vai descobrir que realmente ela tem um chamado para ser pastor? Isso é algo particular Sim. também, né? Nós observamos, pastor Anderson, na própria Escritura algumas dicas, né, que a Escritura nos dão. Eu vou compartilhando, à medida que o pastor for perguntando, eu vou compartilhando alguns textos da Bíblia. Amém. Romanos capítulo 8, verso 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, o Espírito de Deus, ele se conecta com o nosso Espírito para testemunho de Deus. Então, há uma certeza no coração do homem quando ele tem um chamado. Porque o chamado, pastor Anderson, ele é pessoal. Eu te chamei Jacó. Salmos, quando nós observamos a Bíblia, é tão pessoal que Deus chama pelo nome, em muitos casos. Samuel, ele se dirige a Samuel e chama pelo nome. Você observa também o caso de, como eu citei aqui, a nação de Israel. Nós temos vários casos dos profetas que foram chamados pelo nome e tiveram suas dúvidas, mas foram sanadas essas dúvidas pelo próprio Deus. Pode-se observar também, pastor Anderson, que o ministério, quando o homem tem um chamado de Deus, ele já faz parte da igreja,
ele normalmente ele declina para uma área da igreja, como, por exemplo, se ele tem um chamado para ser um evangelista. Ele será alguém que terá prazer, ele gosta de fazer aquilo, evangelizar. Normalmente, o homem que tem um chamado para o ministério, ele se envolve, ele tem prazer, ele gosta de se envolver naquela área da igreja. O evangelista, ele constantemente está evangelizando, envolvido nos evangelismos, pregando a palavra, desbravando o campo. É alguém que gosta de fazer isso. O pastor, por exemplo, ele é alguém que é conselheiro, alguém manso, alguém que gosta de estar envolvido com famílias, casamento, e ele gosta de fazer essas coisas. Em algumas igrejas, por exemplo, como a Igreja Batista, eles fazem o que nós chamamos de mapeamento de dons. E este mapeamento se dá exatamente quando você observa a pessoa se envolvendo e gostando de fazer aquilo. Ela tem graça, ela tem desempenho, ela tem desenvoltura naquilo que é o seu chamado dentro da igreja, e ela faz bem. Se você tem um chamado para ser, por exemplo, pastor, se eu te colocar em algumas áreas ou departamentos que não estão alinhadas ao teu ministério, você terá dificuldade. Será para você, talvez, algo que você vai fazer, mas não tão gratificante, não tão bem. Você não terá tanto prazer em fazer aquilo que não é o seu ministério, mas quando é o seu ministério, você vai gostar. Você vai ter prazer, você vai desenvolver bem. É como uma profissão. Você não trabalha tão bem naquilo que você não tem vocação, não gosta de fazer. Mas quando você gosta daquilo que faz, você faz bem. Então, o ministério é mais ou menos por aí. Além de termos uma confirmação do próprio Deus pelo Espírito, em nosso espírito, nós realizamos aquilo com alegria, nós desenvolvemos bem e somos produtivos naquilo que fazemos dentro do ministério. Então, você começa a mapear, a partir daí, observando a pessoa. Eu quero descobrir se aquele membro ele tem chamada para o pastorado, ou pastoreio, ou ele vai ser um evangelista. Aí você vai passando ele em algumas atividades, você vai ver que ele vai ser mais produtivo em alguma área e ele vai fazer melhor a atividade naquela área. E aí você começa a identificar e observar que aquela pessoa, de repente, ela tem um chamado para aquele setor ou aquela área da igreja. E aí você começa a mapear o ministério da pessoa e ajudá-la a desenvolver. Amém. Pastor Francisco, isso é muito importante que o senhor falou. E tem todo um mapeamento, né? Vem qual a área que a pessoa ela vai se desenvolver bem. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar a igreja, no início da minha conversão, quando eu vi os pregadores, pastor Francisco, pregar, eu sentia vontade de pregar. Eu queria pregar, eu queria ter o dom de pregar. Eu sentia bem, eu achava aquilo coisa maravilhosa. E eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a meditar na palavra. Só que a primeira vez que eu preguei foi a maior decepção da minha vida. Mas eu perseverei. Eu perseverei. Eu perseverei e o próprio Espírito de Deus foi me lapidando. E aí eu fui subindo os degraus do ministério. Primeiro, eu trabalhei pouco na área de diaconato. Eu me desenvolvi mais no meu ministério na parte evangelística. Evangelizando as pessoas na rua, convidando as pessoas para estar na igreja. E aí o Espírito de Deus foi me lapidando. E o pastor viu que eu tinha chamado. Aí me consagrou a pastor, aí do pastorado do evangelista eu fui ao ministério pastoral no ano de 2006. Mas é um processo, ter ministério é um processo, porque às vezes a pessoa até quer, mas ela tem que ter uma preparação, principalmente estudar, né? Tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, e é importante a gente ter pelo menos um básico, né? Um curso teológico, um seminário, o básico pelo menos. Eu tenho o básico, né? Eu não tenho nenhum bacharel. Mas eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estudar livros, ler a Bíblia, e o Espírito de Deus vai lapidando. Então, pastor Francisco, eu acredito que o senhor também, no início aí do seu ministério, o senhor
passou umas provas também, né? Como é que foi o seu início do seu ministério, pastor Francisco? Sim, quando o Senhor me chamou e eu confessei, né, a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, logo nasceu no meu coração o desejo de ler a Bíblia. E os meus orientadores, os meus pastores, sempre me disseram: olha, qualquer ministério, qualquer chamado, para você ter sucesso, você tem que manter uma vida com Deus, uma vida de comunhão. E aí nós aprendemos, pastor Anderson, na ocasião, sobre a questão do pão diário. O que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E os meus orientadores me diziam: olha, se você quer ser forte espiritualmente, você tem que comer. Se você quer ter um ministério abençoado, você tem que ter comunhão com Deus. E como isso acontece? Assim como você tira tempo para tomar o seu café da manhã, para fazer uma refeição, um almoço, um café da tarde e a janta, você deve todos os dias alimentar a sua alma, assim como você alimenta o seu corpo, através da oração e da palavra. Se assim não for, você será fraco espiritualmente. E o ministério da igreja é composto de pessoas espiritualmente fortes, que irão suportar provas, lutas, adversidades. E, para tanto, essas pessoas precisam ter estrutura espiritual, elas precisam estar na rocha. E se você quiser ser alguém abençoado no ministério, você precisa desenvolver o hábito de ler e orar todos os dias, sem falhar nenhum dia. Com essa orientação, eu fui orientado a levantar 4 horas da manhã para fazer 1 hora de leitura da Bíblia e fazer 1 hora de oração. Então, eu teria que ler a Bíblia de 4 horas da manhã até as 5, de 5 às 6, eu orava de 4 às 5, era o inverso, de 4 às 5 eu orava e de 5 às 6 eu lia. Então, eu saía para o trabalho. E eu já saía bem alimentado, bem animado, em comunhão com Deus. E eu fui desenvolvendo a minha vida assim. Todo o tempo que eu passei trabalhando em empresas, eu levantava pela manhã e desenvolvia o meu relacionamento com Deus. Com isso, pastor Anderson, ainda novo convertido, eu li a Bíblia 8 vezes. Depois eu fui orientado a ler a Bíblia e escrever o que eu entendia, versículo por versículo. E com isso, eu fui tendo dúvidas e escrevia versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Entendi isso. E aquilo que eu não entendia, eu colocava uma interrogação e ia perguntar para o pastor. Então eu tinha uma sede. Posteriormente, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral e também para ser mestre da palavra. Porque aquela sede de aprender, aquela sede de entender a Bíblia, iria fazer com que eu sanasse, eu tirasse essas dúvidas e posteriormente tivesse condições de ensinar aqueles que também pudessem ter essas dúvidas. Então, a partir daí, eu vim desenvolvendo o meu ministério. Olha, eu só fui, no ministério, eu fui auxiliar de trabalho, não fui diácono. Mas como auxiliar de trabalho, eu fui professor de EBD, depois superintendente de escola bíblica dominical, líder de missões, eu trazia os missionários para pregar na igreja da África, né? Luzuek Mungunga, da cidade de Arujá, saudoso. Então eu trazia para fazer os cultos de missões. E eu era muito envolvido nas atividades da igreja. Eu cheguei a ser, em uma ocasião, líder de jovens, líder de missões, primeiro secretário do ministério e ainda professor de EBD. Então eu tinha uma sede, eu tinha um fervor para fazer a obra de Deus, e eu não entendia, não sabia que Deus estava me fazendo passar pelos departamentos para que, quando fosse pastor, tivesse uma certa experiência, para orientar um professor de EBD, para orientar um diácono na igreja, embora eu não fui diácono, mas como auxiliar eu fazia muitas coisas que diziam respeito ao diaconato. E depois eu fui direto para o presbitério, cuidar de igreja. Eu não era evangelista, mas como presbítero percorri o campo missionário plantando igrejas. E de presbítero eu fui para pastor. Foi assim um passo a passo, né? Mas
o pastor que me consagrou, eu andava com ele no campo missionário, o pastor presidente, ele me carregava com ele, e com isso eu fui adquirindo experiência e mantendo sempre a minha vida de devocional com Deus. Então, foi a vida devocional que me despertou o interesse de procurar um seminário, porque os pastores diziam, olha, para você entender isso, você tem que fazer seminário. Aí eu fui fazer o seminário batista, lá eu estudei 8 anos. Do seminário batista, e isso ainda nessa ocasião eu era batista, né? Eu tive a experiência pentecostal, foi que eu migrei para as Assembleias de Deus, onde eu fui trabalhar no campo missionário, na ocasião, abrindo igrejas. E então, posteriormente, a igreja messiânica, onde hoje eu sou pastor, né? Eu sirvo ao Criador como pastor na Congregação do Eterno Yeshua. Temos uma excelente comunhão com a Igreja Batista, Presbiteriana e Assembleia de Deus. E compartilhamos, né, o ministério e trocamos aí informações e nos ajudamos no reino, para o crescimento do reino. Então, minha trajetória foi basicamente isso. Então, se alguém, por exemplo, quer ter sucesso, em primeiro lugar, essa pessoa precisa ter relacionamento com Deus. Quando Moisés morreu, pastor Anderson, e Josué foi assumir o seu posto, o que o povo disse? Se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós iremos contigo. Então as pessoas precisam ver em nós, no meu ministério, no meu chamado, no teu chamado, no teu ministério, que você é um homem próximo de Deus, que você é um homem que tem comunhão com Deus, que você é alguém que tem uma experiência com Deus capaz de conseguir auxiliar outros, orientar outros, pastorear outros dentro da direção de Deus. E é óbvio que uma pessoa vendo Deus em tua vida, que você é uma árvore que dá sombra, elas irão confiar nesse chamado, irão te consultar, irão te pedir ajuda, irão te pedir orientação da parte de Deus e irão aceitar o teu ministério naturalmente. Verdade, pastor Francisco. Concordo plenamente. E o que o senhor falou sobre o devocional, isso é muito importante. E a questão não é só estudar, né? Tem que ter vida com Deus. Para ter um ministério bem sucedido, tem que ter uma vida de oração, uma vida de santificação, para Deus abençoar o seu ministério e seu ministério progredir. Porque tem muitas pessoas, pastor Francisco, que têm até potencial para ter um bom ministério, mas eles ficam em cima do muro. Não quer ter um compromisso com Deus, não quer estudar, não quer mergulhar no chamado ministerial. Aí o Espírito de Deus levanta outro que quer, que tem sede, como o Senhor disse aí, e no início do seu ministério, o Senhor orando, buscando, estudando a Bíblia e fazendo questões, marcando aquilo que duvidava, e hoje o Senhor aí dá aula, ministra, hoje o Senhor é um mestre, né, na palavra de Deus, e isso é uma bênção para todos nós. Pastor Francisco, eu estou vendo muito hoje pastores dirigindo igreja e, ao mesmo tempo, assumindo um ministério itinerante. O que o senhor acha? Qual o seu ponto de vista? Um pastor que dirige uma igreja e ele é convidado para pregar em outras igrejas, ele sempre está pregando, quer dizer, ele está conciliando o seu chamado ministério pastoral como dirigente, mas também, ao mesmo tempo, ele está sendo itinerante, porque está viajando direto e deixa as ovelhas com outros irmãos, com outros pastores, com outros líderes para cuidar. O senhor acha correto isso aí? Um obreiro que é pastor e fica mais fora do que na sua própria igreja? Pastor Anderson, eu vou expressar aqui o meu entendimento e como eu penso que deveria funcionar a itinerância. Né? O apóstolo João, ele escreve que muitos tinham saído de mundo afora. E ele, quando falou isso, falou acerca daqueles que eram movidos pelo espírito do anticristo. Então, veja, discutindo na Universidade Metodista sobre a pastoral, a nossa orientadora trouxe da África um pastor africano que nos deu um testemunho de como estava funcionando o pastorado da África. Em um dos países da África, é um continente, né? Nós temos alguns países lá que se comportam de forma diferente.
E ele disse o seguinte, que lá o pastor não pode ter número de ovelha que ele não possa acompanhar. Ou seja, se você tem condições de visitar, discipular, conhecer a ovelha, a família da ovelha, as causas dela, as necessidades espirituais dela, as áreas da vida dela que ela precisa crescer, desenvolver espiritualmente, que é a função pastoral, né? Se você tem condições de fazer isso com 10, então você será pastor de 10. Se você tem condições de fazer isso com 20, você será pastor de 20. Se você tiver condições de fazer isso com 50, 60, você será pastor de 60. Porque você vai ter condições de atender e discipular. Caso você diga, olha, estou ficando sobrecarregado, como foi o caso de Moisés, que representa para nós o ministério que Deus aprova, porque Moisés foi fiel ao Senhor em toda a casa. E Deus se agradou de Moisés porque ele era fiel em toda a casa. E casa ali não é uma casa física, um tabernáculo, mas é casa espiritual, é a igreja, a nação de Israel. As escrituras dizem que Moisés se levantava de manhã, julgava as causas do povo e ia até a noite. Estava ficando puxado, sobrecarregado. Então o seu sogro, Jetro, o que ele faz? Ele aconselha Moisés a dividir as responsabilidades. Os homens que eram capazes para 500, e aí foi diminuindo de acordo com a capacidade de cada um. Então veja, ele estava atendendo e ficou puxado, pesado, então ele dividiu essa carga. Lá, esse pastor nos deu testemunho que funcionava dessa forma. A igreja, que era pastoreada assim, os membros eram mais bem tratados, consequentemente, mais fortes, mais bem orientados, amadureciam de uma forma bem mais rápida em relação a outras igrejas. Suas dúvidas eram sanadas, seus problemas eles tinham orientação e eram sanados, eles desenvolviam uma vida devocional com Deus e cresciam rapidamente, tendo possibilidade assim de auxiliar outros e desenvolver o reino de Deus. Então, eles se organizaram, se eles não tinham condições de cuidar de 100, já começavam a dividir a responsabilidade para outros pastores dentro da própria igreja. Eles levantavam então, pastor, um superintendente que pudesse caminhar no campo, que pudesse andar no campo. Um tipo de presbítero que ficava andando e orientando as questões mais difíceis, ajudando aqueles pastores que estavam cuidando de pequenos ou maiores grupos. Então, o itinerante, ele nasce aí, para atender em primeiro lugar o seu ministério. O itinerante é alguém levantado pelo seu pastor, com a função de auxiliar o seu pastor presidente, para andar no campo, não só pregando, porque pregar para ganhar oferta soa um tanto estranho, pastor Anderson. Parece que você é meio que mercenário, que só vai à guerra por dinheiro. E não propriamente um pastor. Eu sou a favor que um itinerante ele seja alguém remunerado pelo ministério, mas que ele atenda, em primeiro lugar, o seu ministério e seja alguém que tem um pastor que lhe pastoreia e que está acompanhando as suas agendas dentro do próprio ministério. Ele deve primeiro atender o seu chamado dentro da sua igreja, do seu ministério. Posteriormente, se lhe sobrar tempo, atender lá fora. Então, essa é a função do itinerante. É difícil o itinerante conseguir fazer isso e ainda pastorear uma igreja. Ou ele é presbítero de uma igreja, pastor de uma igreja, ou ele é itinerante e desenvolve essa função. Agora, hoje as coisas estão mudadas. Nós temos um itinerante, o pastor, que trabalha, que vive por tempo integral, e talvez ele tenha realmente uma graça de Deus, uma mensagem diferenciada, uma espiritualidade diferenciada, e ele seja alguém requisitado para eventos festivos de algumas igrejas, e o ministério reconhece isso e libera ele para que ele saia pregando em outros ministérios e atendendo outras agendas. No entanto, a motivação desse pastor, ele precisa tomar muito cuidado, para que a sua motivação não seja a motivação do dinheiro. A motivação que irá posteriormente derrubá-lo e afastá-lo do Senhor. Porque o amor ao dinheiro, já disse Paulo, é a raiz de todo mal.
A principal motivação deve ser as almas, granjear almas para o reino de Deus. Então, eu acho difícil, eu não consigo conciliar esse negócio de pregar, atender uma agenda ou outra, tudo bem, mas deixar a igreja, talvez nas mãos da esposa, a menos que ele tenha um pastor, um vice ali, um braço direito à altura que possa, juntamente com ele, auxiliá-lo. Aí tudo muda, mas deixar as ovelhas, as suas ovelhas, necessitadas, sem acompanhamento para atender agendas é complicado. Eu acho que não funciona muito bem, é difícil. Amém, pastor Francisco. Eu penso assim também, porque eu tenho visto pessoas renomadas, pregadores renomados, abrem-se um ministério, começam a pastorear, mas não deixam de pregar. E fica viajando, eu falo, meu Deus, como consegue conciliar os dois ao mesmo tempo, de pastorear, porque a igreja ela necessita do seu pastor ali. A igreja ela tem toda uma necessidade de seu pastor estar presente ali. Como o senhor disse, pregar uma vez ou outra, normal. E outra coisa que o senhor frisou, se ele está pregando no campo dele, nas denominações dele, ou na igreja dele, que tem mais de uma igreja, que tem, vamos supor, 10 igrejas, 20 igrejas, tem pastor que tem mais de 20 igrejas, ele está trabalhando no campo dele, é diferente. Mas o que eu tenho visto é que pregadores pregando em outras denominações que nem é a igreja dele. Aí fica difícil, falo, meu Deus, como consegue, né? Se Deus te chamou para ser pregador itinerante, desenvolva o seu ministério, nessa área não vai dirigir igreja. Se Deus te chamou para dirigir igreja, dê prioridade à sua igreja, ao ministério que Deus, o rebanho que Deus colocou em suas mãos. E no começo, pastor Francisco, no começo do meu ministério, eu viajei muito o Brasil. Não sei se eu falei para o senhor que eu viajei fora do Brasil, nos Estados Unidos, em 2009. Então eu rodei bastante também. Só que chegou um momento que isso é fase na nossa vida. Eu não pastoreava. Hoje eu ainda não pastorei. Eu sou pastor auxiliar. Tenho meu pastor, que ele pastoreia. Eu sou pastor auxiliar, que ajudo ele, auxiliando ele. Então, na realidade, quem pastoreia é ele, mas eu estou ali. Não saio mais para pregar fora, não saio mais para ficar pregando em outras igrejas. Eu dou prioridade à nossa igreja. Eu quero fazer a nossa igreja crescer ali. Porque eu estou ali orando para Deus abençoar o nosso ministério. Então, hoje eu tenho meu chamado hoje é pastoral, é dar alimento para o povo, ficar ali na igreja, sabe, pregar para o meu povo e desenvolver ali o trabalho, levantar os obreiros e tocar a obra para nossa igreja crescer, nosso ministério crescer. Eu acho que um pregador, um pastor, ele produz mais no seu ministério local do que ele ficar viajando, pregando ali, pregando lá nas igrejas dos outros. Perfeito, pastor. Eu concordo com o senhor e tem que ser assim. Mas nós também não podemos, né, questionar alguns ministérios. Só podemos compartilhar nossas convicções e se eles se organizam assim, né, nós vamos respeitar. Mas nossa opinião fica aí, como a gente entende, como a gente se organiza, né? Para melhor servir ao Senhor. E deixa eu fazer outra pergunta para o pastor Francisco. Um pastor que está numa igreja há muito tempo e a igreja não cresce, a igreja não se desenvolve, e mesmo assim o pastor está ali, firme ali na obra. Por que isso muitas vezes acontece? Eu acho que é mais fácil uma igreja não crescer do que uma igreja crescer e explodir, né? De ganhar almas e a igreja ter que abrir outras. Porque tem pastores que ficam anos e a igreja não cresce, pastor Francisco. O que seria isso? Bom, eu vou dar aqui uma orientação bíblica, né, para aqueles que estão nos acompanhando acerca do ministério. Eu quero ler com vocês e contigo, pastor Anderson, Efésios capítulo 4, verso de número 7 em diante. Eu vou ler aqui na atualizada, tá bem? Amém. Diz assim, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ok? Então, essa palavra aqui, dom, ela aparece na Bíblia, por exemplo, também em Coríntios 12, mas no grego, lá em Coríntios 12, é carisma, dom espiritual.
Aqui não. Aqui é Dória. É um doma. É traduzido como dom, mas aqui tem a ideia de presente. Então vamos lá. Uma coisa é você pegar, observar um membro na igreja que foi batizado com o Espírito Santo e manifesta os dons. Ele recebeu dons espirituais. Ali é o dom, carisma. Mas o doma não é o carisma. O doma é um presente de Deus que Deus dá à igreja. Quem é o doma? O pastor. A gente vai ver aqui, ó. Verso de número 11 diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo. Esse é um dom, um presente para a igreja. Outros para profetas, outro presente para a igreja. Outros para evangelistas, outro presente para a igreja. Outros para profetas, aliás, outros para pastores e mestres. Então, pastor Anderson, aqui nós entendemos que Deus vocaciona e dá. Ele olha para você e diz assim, você não vai receber só dons espirituais, mas uma capacidade de minha parte para ser pastor. Eu vou te capacitar para isso. Só que você para a igreja, que foi capacitado, pois nem todos são pastores, precisa ser visto pela igreja como um presente. Sim. O dom é um presente de Deus para a igreja. O pastor, o evangelista, né, o profeta, eles são presentes que Deus deu à igreja. Isso é o dom. Agora nós temos aqui, no capítulo 4, verso 11, algo interessante. Ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Nós chamamos os principais apóstolos que trouxeram o Novo Testamento, né? Os apóstolos canônicos. Aí vem outros, conjunção coordenativa adversativas, diferentes, para profetas. Porque os apóstolos deixam para nós o canon do Novo Testamento e os profetas, como dizem Provérbios, têm profecia, o povo se corrompe. Se você não tiver um profeta para denunciar o pecado toma de conta da igreja. A igreja se corrompe. Depois disso, outros para evangelista, quer dizer, diferentes também. Outros, conjunção coordenativa adversativa. E outros para pastores, ó. Outros, novamente, diferentes, conjunção coordenativa adversativa e mestres. Não diz e outros para mestres, diz e mestres. Aí nós temos a conjunção coordenativa aditiva e. Quer dizer que um pastor tem que ser também mestre. Ele não diz e outros para mestres. Então, o pastor tem que ser mestre. Jeremias 3,15 diz, eis que eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e inteligência. E Deus, ele fala em vários pontos da Bíblia que ele rejeita aquele que rejeita o conhecimento. Como em Oséias 4, o povo é destruído porque falta conhecimento. Em Malaquias diz que o sacerdote é o anjo do Senhor, Malaquias 2,6. E da sua boca buscarão um conselho, buscarão a ciência, porque ele é o anjo do Senhor, ele guarda a ciência de Deus. É alguém capacitado é alguém que Deus deu para a igreja, que é um presente, que Deus capacitou para falar à igreja, orientar a igreja com a palavra de Deus. Agora veja que a igreja, ela tem apóstolos, a base da igreja, a Bíblia. Ela tem profetas, para a igreja não se corromper. Evangelistas são os responsáveis pelo crescimento da igreja. E pastores para apacentar aqueles que foram alcançados, evangelizados. Então imagine um quadrante. Né? O quadrante, lá na matemática, você tem aquele quadrante da matemática, né? X e Y. Imagine um quadrante. X mais e X menos. Y mais e Y menos. Vamos chamar esse Y mais de crescimento numérico. E esse X mais, nós vamos chamar de qualidade. Então, se a igreja ela cresce, o evangelista está jóia. O evangelista está fazendo o trabalho dele. Então, um ponto para o evangelista. Mas se a igreja cresce e ela é bagunçada e tem pecado, o profeta precisa consagrar mais. Ele não está revelando o pecado. Mas se a igreja cresce, entra pela porta da frente, a ovelha, e sai pela porta do fundo,
Nós vamos dar um puxãozinho de orelha no pastor. Ele não está apacentando. Então a igreja precisa desse conjunto. É um conjunto. Ela precisa do evangelista para crescer e do pastor para segurar as aulas. Ah, não, tem muita confusão doutrinária. Esse pastor não é mestre. Ele não consegue doutrinar a igreja como deveria. Por isso tem culto de doutrina em muitas igrejas. Como se deveria. Para quê? Para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, como diz esse capítulo 4 aqui. Se nós observarmos, o verso 12, assim, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, afetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, o que o texto está dizendo? Paulo está dizendo que quando cada um assume o seu papel, o corpo fica ajustado e ele cresce, a estatura de Cristo em qualidade e cresce numericamente. Então, o pastor não está tendo crescimento da igreja, ele precisa começar a tocar nessa área do evangelismo. E chamar os evangelistas para uma reunião e dizer, e aí, pessoal, o que está acontecendo com o ministério de vocês? Não tem um visitante no culto? Vocês não conseguem trazer uma alma para a igreja? Vocês não ganham uma alma? Se não cresce, não culpem um pastor. O pastor vai pastorear vocês agora. Para que vocês façam o trabalho e desenvolvam bem o seu ministério como evangelista. Então, ele tem que começar a atuar nessa área. Ele está ali como ministro, como ministério pastoral, para fazer as engrenagens funcionarem, cada um no seu devido lugar e o corpo cresça. Então, ele tem autoridade, é chamado para isso, para chamar os evangelistas a cuidar do crescimento. Mas se os evangelistas estão trazendo almas, estão ganhando almas, e elas estão indo embora, o pastor, de repente, está preocupado com a agenda dele itinerante. O pastor, de repente, está preocupado com a oferta de itinerante. O pastor, de repente, está preocupado com a fama e não com a ovelha. Então, é óbvio que essas ovelhas vão chegar e sair. Por quê? Porque elas não são acompanhadas. Elas não são visitadas. Elas não são tratadas. E isso é um dever pastoral. Então, você cuida da qualidade e do apacentamento como pastor, que deve ser pastor e mestre. Mas você cuida do crescimento com o evangelista e aqueles que irão ajudar o evangelista nas atividades de campo. Então, você tem um trabalho interno com o pastor, o profeta, o mestre, e você tem um trabalho externo com os evangelistas, apóstolos, que vão trazer as almas para a igreja. Não podemos perder de vista nem o pastor, dentro de uma igreja, ele vai cuidar de departamentos. Ele observa a tesouraria, secretaria, os diáconos, ele vai observar regência de louvor e ciclo de oração. Ele tem que cuidar de todos os departamentos e cuidar dessa estrutura chamada igreja. Já lá fora, ele vai cuidar dos evangelistas para que esses evangelistas tragam almas e ela cresça. Então, nós temos que agregar essas almas que estão chegando dentro da igreja, cada um em seu respectivo departamento chamado, porque quem não faz nada se sente inútil, quem não opera se sente inútil, não é alguém que se sente útil da igreja, logo ele sai e vai procurar um outro ministério. Então, o pastor precisa atentar a isso. Para termos um pastorado de sucesso e para a igreja crescer, o pastor precisa, como diz aqui o ministério, trabalhar com os ministérios, cada um na sua posição, funcionando bem. Quando cada um, como diz o verso 16, e quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Toda junta tem que auxiliar. Segundo a justa cooperação. Não é justo que cada um coopere no seu ministério
de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação por si mesmo e amor. Então a Bíblia já mostra como é que se trabalha na igreja para ela crescer com qualidade. É quando cada ministério efetua bem, faz bem, né? Trabalha, se empenha no seu chamado. Pastor Anderson, eu acho que o meu celular está descarregando. Daqui a pouco vai cair aí na transmissão. É mesmo, pastor? Nossa. Quer finalizar então? Sim. Mas eu acho que nós trabalhamos bastante coisa aqui, que já vai para os pastores do ministério, já dá um norte, não é? Amém. E com certeza aí nós, se Deus preparar, nós estaremos aí outras vezes falando acerca de ministério ou talvez outros temas. Amém. Pastor Francisco, foi um grande prazer estar com o senhor aqui. Eu acredito aí que mexeu com muita gente aí. É importantíssimo essas informações. Às vezes a igreja não cresce, não é só culpa do pastor. Tem que ter todo um conjunto de evangelistas, que é o pivô, né, que vai lá atrás das almas. E o ministério pastoral é apacentar. Agora, ganhar alma é com o evangelista. O problema é quando a igreja não tem nem evangelista. Aí que é o problema, né? Mas... O problema é quando o evangelista quer ser itinerante, o pastor quer ser itinerante, o diácono quer ser itinerante, porque hoje a moda é isso, né? O modismo é: eu tenho que fazer agenda, eu tenho que ser um pregador famoso, eu tenho que estar na mídia, e tudo isso é ilusão, tudo isso está fora do projeto de Cristo. Isso não foi projetado por Cristo, e essas coisas. Não. Nós iremos dar conta do nosso chamado se nós desenvolvermos bem, se nós ganhamos as almas e glorificamos o nome do Senhor através do nosso ministério. Amém. Amém. Glória a Deus. Então tá bom, pastor. Vamos finalizar. Essa live ela vai estar gravada. O que eu faço? Depois que eu concluir aqui, eu compartilho nos grupos. Eu divulgo para meus amigos compartilham nos outros grupos, e o negócio vai para o mundo todo aí. Mas foi uma benção, pastor Francisco. Vamos marcar, um prazer grande de ter o senhor aqui comigo. E eu quero marcar mais temas diferentes para nós aí estar estudando. Eu vou entrar em contato com o senhor antes. Quando o senhor puder, tiver um tempo disponível, aí nós voltamos de novo com as lives aqui pelo meu Facebook. Amém, pastor Francisco? Ok, pastor. Quero agradecer o seu convite. Alegria esse bate-papo aqui, é sempre bom, né? Na correria do dia a dia, a gente conseguir esse espaço aqui, você em São Paulo, aqui em Minas, nós compartilhamos aí aquilo que o senhor tem agregado nossas vidas, não é? Espero que pessoas que tenham ouvido, né, esse bate-papo, essa conversa, possam tirar alguma coisa de bom, de proveito para o seu ministério. Muito obrigado, pastor Anderson. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Francisco. Vou finalizar só, deixa eu agradecer aqui quem está conosco lá da nossa igreja, o Caio, diácono lá da nossa igreja, até colocou a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Caio. Sua vida é uma bênção para nós. E tem, parece um irmão, eu não sei o nome dele, acho que conhece o senhor. Eu não sei o nome dele aí, acho que conhece o senhor, que eu vi que ele está ligado no seu Facebook. Eu nem sei quem é ele. Mas amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão online conosco. Que vocês possam compartilhar essa live. E nós vamos voltar aqui. Quando eu estiver voltando, eu aviso vocês para nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Francisco. Foi um grande prazer. Amém. As ordens. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Paz.